Pensa bem, como é que um paciente encontra um médico hoje em dia? Parece uma pergunta simples, mas a resposta está mudando numa velocidade que é, assim, impressionante. Já não é mais só abrir o Google, digitar cardiologista na minha cidade e, sabe, olhar aquela lista de links. O ponto de partida é outro. Completamente. E esse ponto de partida, cada vez mais, é uma conversa. Uma conversa com uma inteligência artificial. A pergunta mudou. Deixou de ser como que eu apareço na primeira página para ser como eu me torno a recomendação de confiança de um assistente de IA. Exato. E isso não é uma tendência para o futuro, não. Já está acontecendo. Agora. Exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Vamos analisar a fundo um material que projeta esse cenário do marketing médico para 2026, focando nessa transição. A nossa missão aqui é desconstruir essa passagem do que todo mundo conhece como SEO para um conceito novo, o tal do GEO. O que isso significa na prática para um médico, para um gestor de clínica? Como é que se mantém relevante quando o primeiro contato do paciente já não é mais com o buscador? Pois é. O desafio é deixar de ser uma opção numa lista para ser resposta. Deixa de ser um jogo de visibilidade, vira um jogo de autoridade. E uma autoridade diferente, pelo que eu entendi. Uma autoridade algorítmica, que se constrói de um jeito totalmente novo. Ok, então vamos começar por aí, pela urgência. Por que essa conversa é para agora? O material que a gente está usando traz uns números sobre a saúde digital no Brasil que são, assim, um verdadeiro soco no estômago. O primeiro, de um estudo que aponta já para 2025, diz que 69% dos brasileiros já confiam na IA para ter informações sobre sintomas iniciais. 69%. Quase 70%. A gente precisa parar e pensar no que isso quer dizer. A jornada do paciente, aquele primeiro momento de dúvida, de preocupação, já não começa como uma pesquisa, começa com um desabafo para uma máquina. Olha, tô sentindo isso, isso e aquilo. O que pode ser? Sim. A primeira orientação, a primeira triagem está sendo delegada para um algoritmo e as pessoas confiam nisso. É uma confiança tremenda. E a jornada, que começa no digital, continua no digital. Outra pesquisa que a gente analisou mostra que mais de 60% dos pacientes baseiam a escolha do profissional na conveniência online. Ah, isso é fundamental. Ou seja, um site que funciona bem, um agendamento fácil que não dá dor de cabeça. Isso está virando um fator de decisão tão importante quanto, sei lá, a localização da clínica. E o que eu acho fascinante é que a mudança de comportamento está nas duas pontas. De um lado, o paciente, que está abraçando a tecnologia para ter informação e facilidade, e do outro... Os próprios médicos. Exato. A tecnologia não é só para o paciente. E esse é o terceiro dado que me fez parar para pensar. Segundo a fonte Atic Saúde, 17% dos médicos no Brasil já usam ferramentas de IA generativa na rotina. Então a familiaridade com a IA está crescendo dentro do consultório também. Se a gente junta todas essas peças, o que a gente tem? Tem um ecossistema de saúde onde a IA é o grande intermediário. O paciente pergunta para a IA, o médico usa a IA. Se a presença online de uma clínica não for, digamos, legível e compreensível para esse novo intermediário, ela simplesmente fica invisível. Invisível. Não importa se o corpo clínico é excelente ou se os equipamentos são de ponta, se a IA não te encontra e não te valida para uma fatia cada vez maior do público, você não existe. Essa ideia da invisibilidade é muito forte. E se o risco é esse, como é que se combate? O artigo defende que a resposta não é fazer mais do mesmo, só com mais força. É mudar o jogo. Mudar as regras. E aí que entra a tal da transição de CEO para GEO. Exato. A maioria das pessoas com alguma presença online já ouviu falar, já se debateu com o SEO, o Search Engine Optimization. Sim. O grande objetivo era otimizar o site para o Google, principalmente, te achar relevante e te colocar lá no topo da lista. Era um jogo de visibilidade, né? E um jogo que, vamos ser honestos, muita gente sentia que sacrificava a qualidade do conteúdo. Era um monte de truque, repetição de palavra-chave para agradar o robozinho do Google. Totalmente. O que me parece tão interessante nesse conceito novo no GEO é que ele vira essa lógica de cabeça para baixo.
Conta mais. O artigo introduz o JO, Generative Engine Optimization. E aqui a meta não é estar bem posicionado numa lista de links, a meta é ser a própria resposta que a IA gera para o usuário. Uau! É fazer com que o ChatGPT, o Gemini, seja lá qual for, diga, para a sua situação, a referência é a Clínica X. A mudança é de ser encontrado para ser recomendado. Exatamente. Nossa, é uma diferença brutal. Deixa de ser uma competição por um lugar na prateleira da livraria. Sim, boa analogia. Para ser o livro que o bibliotecário leu, confia e recomenda direto para o leitor. Perfeito. A competição não é mais com seus pares na página de resultados. A competição é pela confiança do modelo de linguagem. O artigo usa uma analogia médica que eu achei, assim, brilhante para explicar isso. A da biblioteca médica, né? Essa mesma. Diz que o céu é como o índice de uma biblioteca. O Google é o bibliotecário que, quando você pergunta, ele aponta para a prateleira certa. Os livros sobre esse assunto estão ali. Mas o paciente ainda tem que ir até lá. E tem o ônus da escolha. Isso. Ele encontra 10 livros. Tem que ler a capa, a sinopse, ver qual parece mais confiável. Dá trabalho. Exato. Já o GEL, continua a analogia, é como uma discussão de caso clínico entre especialistas. A IA não aponta para uma prateleira. Ela lê todos os livros, analisa os dados, os estudos, os protocolos. Ela sintetiza tudo. E depois vira para o paciente e dá uma recomendação já fundamentada. Olha, com base em toda a evidência, o protocolo da Clínica X é o mais indicado para esse quadro. É uma mudança fundamental porque o intermediário, a página de resultados do Google, desaparece. Some do mapa. Some. A competição agora é para se tornar parte do conhecimento fundamental da própria IA. O seu objetivo é que o seu conteúdo seja tão bom, tão bem estruturado, que a IA o use como fonte primária para construir as respostas dela. Então, o conteúdo que se produz precisa ter uma qualidade e uma estrutura totalmente diferentes. Não é mais para atrair um clique rápido. Não, é para ensinar e convencer uma inteligência que já processou mais informação do que qualquer ser humano jamais vai conseguir. E isso exige uma mudança de mentalidade, sabe? O foco sai do marketing e vai para a educação. Educar o algoritmo. Interessante. O artigo dá exemplos práticos que mostram a diferença. Vou ler os dois, porque o contraste é gritante. Primeiro, o exemplo clássico focado em SEO. Oferecemos tratamento para depressão em idosos em Campinas. Nossa clínica especializada em psiquiatria geriátrica com atendimento humanizado. Agende sua consulta. Clássico, direto ao ponto, tem a palavra-chave principal, tratamento para depressão em idosos, tem a localização, Campinas, e a chamada para ação. Um texto funcional. É um texto que fala pro motor de busca. Ele diz de forma muito clara: é isso que eu ofereço e é aqui que eu ofereço. Certo. Agora, vamos comparar com a versão atualizada pensada para GEL. Ouve só isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta cerca de 15% da população idosa. Numa clínica de referência, o protocolo de tratamento segue as diretrizes da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, integrando psicoterapia e uma abordagem farmacológica criteriosa para evitar a polifarmásia, o que, segundo estudos, reduz o risco de quedas em 30% em pacientes acima de 65 anos. Nossa! É, a diferença da noite pro dia. É abismal. O que salta aos olhos para você de cara nessa segunda versão? Várias coisas. Primeiro, o texto não está falando sobre si mesmo, não diz nós oferecemos. Ele estabelece um contexto baseado em autoridade. Começa com a OMS, uma entidade que qualquer algoritmo reconhece como fonte da verdade. Sim. Depois menciona a Associação Brasileira de Psiquiatria, outra âncora de credibilidade. E os dados, né? Os números são muito específicos. 15%, 30%. Exato. Não são adjetivos vagos como atendimento de qualidade. São métricas. Perfeito. Para um modelo de linguagem, informação quantificável é ouro. É verificável, é precisa. Além disso, o texto mostra um conhecimento técnico ao falar de polifarmácia, sua ligação com risco de quedas. Basicamente, o primeiro texto diz: nós somos bons. O segundo prova que a abordagem usada é boa com base em evidência, dados e referências que a própria IA consegue checar. É como se o segundo texto estivesse dando para a IA os blocos, os tijolos, para ela construir uma resposta de confiança. A IA pode pegar um trecho daquele texto e usar diretamente na resposta que ela dá para o usuário, citando a clínica como a fonte. E esse é o objetivo final.
Não é só levar o usuário ao seu site, é fazer com que a sua informação, o seu conhecimento, seja disseminado pela IA como um fato. Isso nos leva direto aos princípios que o artigo apresenta para fazer isso de forma sistemática. Exato, não é sorte, é estratégia. Sim, o artigo descreve o que ele chama de tripé do GEL. 3 pilares para um site médico ser, e a expressão é essa, digerido e valorizado pelas IAs. O primeiro pilar é o que a gente já viu no exemplo, a citação de fontes de autoridade. A lógica aqui, do ponto de vista do algoritmo, é quase uma transferência de credibilidade, sabe? A IA foi treinada para reconhecer a OMS, o CFM, as sociedades de especialidade como fontes de verdade. Ao citá-las, um site está basicamente dizendo, olha, a minha informação está alinhada com o que as maiores autoridades dizem. É um atalho para construir confiança com a máquina. Exatamente. Faz todo sentido. O segundo pilar é a inclusão de dados estatísticos. Usar números, percentagens, porque os números são a linguagem da objetividade. Um algoritmo não consegue avaliar a qualidade de um atendimento humanizado. É subjetivo. Verdade. Mas ele consegue entender e comparar perfeitamente um tratamento que reduz o risco em 30% com outro que reduz em 20%. Os dados eliminam a ambiguidade. E esses modelos de linguagem são feitos para valorizar a precisão. E chegamos ao terceiro pilar, que me parece o mais sutil. A linguagem de resposta direta. A ideia é estruturar o texto de uma forma que a IA consiga extrair a conclusão de forma rápida. Isso é quase como preparar um briefing para IA. Os modelos generativos procuram um jeito mais eficiente de responder a uma pergunta. Se um texto já está estruturado como uma resposta, com uma conclusão clara, é muito mais fácil para a IA processar e usar aquilo. É como deixar a resposta pronta para levar. Mas aqui me surge uma dúvida. Se todo mundo começar a escrever assim, de forma tão estruturada, tão direta para a máquina, a gente não corre o risco de a web médica virar uma coleção de textos robóticos sem alma, que perdem a conexão com o leitor humano que, no fim das contas, chega na página? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o grande desafio. O segredo não é escrever só para a máquina. É criar um conteúdo de camada dupla. A estrutura, os dados, as citações, isso é o esqueleto que dá autoridade para o texto perante a IA. Mas a carne, a narrativa, a empatia na escrita, o jeito de explicar um conceito complexo, Isso é para o humano. é o que vai conectar com o ser humano que lê. É preciso equilibrar a otimização técnica com a comunicação genuinamente humana. O primeiro passo é ser recomendado pela IA, mas o passo final sempre vai ser conquistar a confiança do paciente. Então, o resumo da ópera é que a gente está no meio de uma transição sísmica, saindo de uma era em que o objetivo era ser encontrado num buscador, o SEO, para entrar numa era em que o objetivo é ser recomendado pela inteligência artificial, o GO. Exatamente. E isso exige uma reformulação total da maneira como o conhecimento médico é compartilhado online. O foco sai da palavra-chave e vai para os sinais de autoridade, dados, fontes credíveis e uma clareza que sirva tanto para o leitor algorítmico quanto para o paciente. O artigo termina com um alerta, uma previsão que, dá o que pensar. Ele diz que o período entre 2026 e 2031 vai ser a grande peneira da saúde digital. Uma peneira. Gosto dessa imagem. Forte, né? Significa que muitos vão ficar pelo caminho. A capacidade de construir essa autoridade algorítmica vai, segundo o artigo, definir quem são os líderes de mercado e quem vai se tornar irrelevante. Quem não começar a construir essa nova forma de autoridade agora, corre o risco sério de ser peneirado mesmo, ficar para trás. O que nos deixa com uma reflexão final, algo para quem nos ouve continuar pensando. Com base em tudo isso, se a IA está se tornando o principal conselheiro de saúde do público, que novas responsabilidades éticas aparecem para os profissionais e as clínicas que otimizam seu conteúdo para serem essa resposta certa? E mais, como é que se acha o equilíbrio perfeito entre a sua otimização técnica, que é cada vez mais necessária para existir no mundo digital, e a comunicação genuína, empática e cuidadosa? Essa comunicação que continua sendo o pilar da relação entre um profissional de saúde e um paciente. A tecnologia muda as ferramentas, mas não pode mudar a essência do cuidado. Encontrar esse balanço talvez seja o maior desafio de todos.